Olá, alunos, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula do Trilha de Aprendizagem. Meu nome é José Pedro, este é meu sinal e eu sou professor de Ciências da Rede Municipal de Ensino da cidade de São Paulo. Na aula de hoje, teremos a atividade 2 dos Trilhas de Aprendizagem 2 do 7º ano, onde você, aluno, terá a tarefa de pensar em várias maneiras de realizar separações de mistura. Para o início dessa atividade, você pensará sobre uma questão ambiental muito importante. Para isso, proponho que você leia os dois textos de referência do Trilha de Aprendizagem. Também veja o vídeo sugerido sobre derramamento de óleo no litoral do Nordeste brasileiro, que ocorreu no ano de 2019. Tendo lido o texto, eu quero que você reflita, aluno, sobre quais são os problemas ambientais abordados nos dois textos e no vídeo e quais são as consequências? E você consegue pensar em quais outros desastres ambientais e eventos semelhantes você conhece que já aconteceram no mundo, no Brasil ou até mesmo em São Paulo? Essa é uma pesquisa muito válida para você entender, aluno, o impacto da humanidade sobre o meio ambiente. Recapitulando a nossa primeira aula, você aprendeu bastante sobre misturas homogêneas e heterogêneas. E eu deixei ao final da nossa aula um desafio para você pensar um pouquinho sobre essas 4 misturas. Uma mistura de café com leite, de água com gelo, de arroz com feijão e de água com sal. Dentre essas misturas, quais delas poderiam ser facilmente separadas, quais delas não tão facilmente e como você faria para separar? Hoje eu quero que você pense, dessas 4 misturas, quais delas são homogêneas? Isso mesmo, o café com leite e água com sal, porque visualmente eu não consigo separar as fases. Já a mistura de água com gelo e arroz com feijão são misturas heterogêneas. Quando pensamos nas misturas que existem na natureza, é muito importante entender que para cada mistura existe um método de separação específico. E a separação de misturas, ela é aplicada a todo momento pela humanidade. Pensa um pouquinho, nas estações de tratamento de água, a gente separa as impurezas para obter a água potável que a gente bebe. Aquela latinha de alumínio na qual tem o refrigerante, ela não está ali pronta na natureza, mas o alumínio primeiro precisa ser extraído do minério chamado bauxita. E o sal que vai na comida? Também é obtido de uma separação da água do mar, realizado em salinas como esta no Rio Grande do Norte, estado que é o maior produtor do Brasil. Pode não parecer, mas a todo momento você realiza tanto misturas quanto separação de misturas na sua casa. Por exemplo, quando você estende aquela roupa no varal, você quer realizar uma separação da sua roupa que você vai usar daquela água que não deveria estar ali. Ou, ao preparar um suco de maracujá, você não tem interesse no bagaço. Como você faria para separar? Pense nessas duas situações, mas em mais algumas que eu vou deixar para você que a gente comenta no final da aula. Como você faria para separar uma mistura de água com sal? Ou, obtendo uma água barrenta, como você faria para separar aquele barro? Numa mistura de arroz com feijão. E, certamente, você não usa as cascas junto com o alho quando você tempera uma comida. Como você faria para separar as cascas? Todas essas propostas de separação vão ser abordadas no final da aula, então pense em maneiras de separar, compartilhe com seus colegas, professores e busquem soluções. O seu material de apoio possui a descrição de vários métodos de separação de misturas, como vocês podem ver nesse gráfico que eu deixo para vocês. Na minha aula hoje, a minha intenção não é explicar cada um deles, afinal são vários métodos e eles estão muito bem descritos no seu material de apoio. A minha intenção aqui com você hoje, aluno, é ajudar você a compreender cada um desses métodos na sua maior profundidade e com maior clareza. Para isso, ao realizar a leitura do seu material de apoio, se atente às minhas seguintes dicas. Compreender esse melhor assunto, pense, por exemplo, para cada um desses métodos, você quer separar uma mistura homogênea ou heterogênea? Qual é o estado físico dos componentes da mistura que você quer separar?
Outro ponto muito importante para você prestar atenção na leitura é a seguinte, sobre as propriedades químicas de cada um dos componentes. Por exemplo, é uma mistura solúvel ou insolúvel em água? De alta ou baixa densidade? As substâncias que tem na mistura são atraídas ou não por ímãs? Qual é o ponto de ebulição? Outro ponto importante para você prestar atenção durante a leitura é o seguinte, são as propriedades químicas de cada um dos componentes que existe na mistura. Esses componentes, eles são solúveis ou insolúveis em água? Eles apresentam alta densidade ou baixa densidade? As substâncias que tem ali na mistura, elas são atraídas ou não por ímã? E o ponto de ebulição, ou seja, em qual temperatura aquele componente da mistura vaporiza? Pense em todos esses critérios para tentar compreender cada um dos métodos abordados no trilha de aprendizagem através de uma leitura muito atenta. Feita a leitura, vamos voltar agora à nossa situação inicial. Como você faria para realizar a separação de misturas em cada uma das situações que eu propus? Primeira situação, a roupa estendida no varal. Você tem interesse ou não na água que está ali na roupa? Certamente que não. Então, um método simples de evaporação de deixar a roupa estendida e esperar que a água evapore. Você separou a água da roupa que você quer utilizar. Esse mesmo método pode ser aplicado, por exemplo, para obter o sal diluído na água, caso você não tenha interesse na água. Mas, se você também quer a água, você pode aplicar um outro método chamado destilação. E para preparar aquele suco de maracujá sem o bagaço, como fazer? Basta realizar uma filtração. E com relação àquela água barrenta, se você deixá-la em repouso, depois de um tempo você vai perceber que, por diferenças de densidade, aquele barro decanta e você consegue ter uma faixa de barro e de água, que depois você pode separar. O arroz com feijão, eles são muito visualmente diferentes um do outro, certo? É uma mistura bem heterogênea. Logo, uma catação simples, em que visualmente você separa o que é o arroz e o que é o feijão, pode ser executado. Assim como no alho, você separa o dente do alho da casca. Mas olha que curioso. Percebe que a casca do alho e o dente, eles têm diferenças de densidade? Então, se você colocar o dente com as cascas e assoprar, a casca voa e o dente do alho não. Ou seja, você aplicou o quê? Uma ventilação. E pensando nessa diferença de densidade, outro método que pode ser aplicado para separar o dente do alho da casca seria a levigação. Todos esses métodos que eu falei aqui estão em detalhes lá no trilha de aprendizagem. Então, caso você tenha ficado com alguma dúvida de algum termo que eu tenha utilizado, volte ao seu material de apoio e realize aquela leitura atenta que você certamente compreenderá. Em nossa aula, você aprendeu vários métodos de separação de misturas. Pense agora nessas situações propostas pelo seu material de apoio para realizar a separação de algumas misturas. Você pode pesquisar, durante essa investigação, algumas imagens da internet para entender o que é cada uma dessas misturas. Então, vá ao seu material de apoio, leia o que é cada uma dessas misturas e caso você tenha dúvida, você pode tanto pesquisar na internet para entender o que é aquela mistura e pensar no melhor método de separação, ou até mesmo, para algumas mais simples, realizar a mistura na sua casa e depois ter a tarefa de separar. Não se esqueça, aluno, que a ciência ela é uma atividade colaborativa e coletiva. Então compartilhe as suas dúvidas, questionamentos, propostas de separação com seus colegas e professores. É isso, alunos, chegamos ao fim de mais uma aula. Com ela, espero ter contribuído para que você compreenda um pouco mais sobre energia acessível e limpa, assim como compreender um pouco mais sobre a vida na água. Importante, não esqueça sempre de manter em contato com o professor de ciências no Google Sala de Aula para tirar dúvidas e aprofundar ainda mais o seu aprendizado. Muito obrigado pela atenção e até mais.